Boa tarde, bem-vindo ao especial do JPN sobre as eleições para a reitoria da Universidade do Porto. António Sousa Pereira foi eleito o novo reitor da Universidade do Porto e vai estar na liderança da reitoria nos próximos 4 anos. O até então diretor do Instituto de Ciências Biomédicas, Abel Salazar, conseguiu 12 dos 23 votos possíveis. Foi renhida a votação desta manhã. Sousa Pereira teve apenas mais um voto que o atual reitor, Sebastião Feio de Azevedo. Estavam na corrida mais 2 candidatos estrangeiros que não conseguiram a preferência de nenhum eleitor. Sousa Pereira tem 56 anos, vai ser reitor até 2022. A escolha por Sousa Pereira foi feita esta manhã pelo Conselho Geral. Joana Lima esteve no local a acompanhar todo o processo. Joana, foi uma manhã que começou cedo. Passava pouco mais das 9h30, quando os membros do Conselho Geral, responsáveis pela eleição do reitor, começaram a chegar à reitoria da Universidade do Porto. Os 23 membros foram convidados a votar numa reunião que começou às 10 horas. Ana Rita Ramalho é representante dos estudantes no Conselho Geral. Rita, este tem sido um processo longo, como foi amanhã? É verdade, importa encarar este ato eleitoral no âmbito de todo um processo que começou com a proposta de planos de candidatura por parte dos vários candidatos, a quem a Universidade agradece a disponibilidade e a vontade de liderarem a Universidade, passou pela audição dos candidatos na passada terça-feira e agora concretiza-se no ato eleitoral. Importa também que a comunidade académica conheça o Conselho Geral não apenas pela responsabilidade que tem de eleger o reitor, mas que comunique de forma eficaz e transversal no tempo com a comunidade para que a mesma reconheça o papel do Conselho Geral e cada vez mais se envolva naquele que é um órgão de gestão de elevada responsabilidade da nossa Universidade. Obrigada. António Sousa Pereira foi eleito à primeira volta com 12 votos contra os 11 de Sebastião Feio de Azevedo. Promover a colaboração entre as faculdades, melhorar os serviços e afirmar a Universidade Além Fronteiras são as prioridades de António Sousa Pereira para os próximos 4 anos. O candidato vê ainda como urgente a requalificação de faculdades como a Faculdade de Belas Artes e a Faculdade de Ciências da Nutrição e da Alimentação. A decisão do Conselho Geral foi aprovada numa reunião às 15 horas pelo Conselho de Curadores. António Sousa Pereira vai ser o 20º reitor da Universidade do Porto. Está aberta uma nova fase que encerra um processo longo que se arrasta desde fevereiro. André Ferrão, boa tarde. Os resultados não dependiam só de docentes nem só de alunos. Boa tarde, Catarina. É verdade. O reitor é eleito pelos 23 membros do Conselho Geral da Universidade do Porto. Este conselho é composto por 12 professores ou investigadores, por 4 estudantes, por um funcionário não docente e por 6 personalidades externas. Dessas 6 personalidades externas, Artur Santos Silva ocupa, à data, o cargo de presidente do Conselho Geral. O voto é secreto e para um dos candidatos poder vencer necessita de ter a maioria absoluta na votação, ou seja, pelo menos 12 dos 23 votos possíveis. Este foi um processo que começou no dia 16 de fevereiro e que se alongou até o dia de hoje. Um dos momentos que marcou a corrida à reitoria foi a auditoria pública de terça-feira. Nessa altura foram ouvidos os 4 candidatos que apresentaram propostas ao Conselho Geral. Sousa Pereira disse querer quebrar muros entre as faculdades. Em que a percentagem de funcionários... Tornar as formações mais multidisciplinares, os processos internos mais eficientes e aumentar as fontes de receita da Universidade do Porto. São alguns dos objetivos apresentados por António Sousa Pereira para o mandato a cumprir até 2022. Eu acho que a prioridade neste momento é olhar para a vida interna da Universidade e procurar melhorá-la, além de procurar naturalmente aperfeiçoar todo o sistema que nos permite obter recursos financeiros que são fundamentais para a vida da Universidade. Na audição de terça-feira, defendeu ainda o combate à fraude académica e científica e a urgência de obras em instalações da Universidade. Já Sebastião Feio de Azevedo tinha como prioridades inserir a UP nas redes de universidades europeias, promover a transformação digital e medir a qualidade por critérios internacionais. Nós temos que fazer uma transformação dos meios de trabalho e da organização da nossa universidade por forma a sermos ainda mais competitivos, ainda mais, porque já o somos, no plano europeu,
para um desafio que está neste momento em cima da mesa, que é o da construção de redes europeias de universidades. Foi pelo Skype que José Rosales mostrou as intenções de reforçar a investigação e cooperação e investir na internacionalização da universidade. Também Peter Godman insistiu na internacionalização. Do seu plano destacou a necessidade de desenvolver o Parque da Ciência e Tecnologia, o PTEC, e estabelecer um sistema tutorial individualizado. Cada candidato teve meia hora para justificar a sua candidatura ao Conselho Geral da Universidade do Porto, seguida por 60 minutos de perguntas e respostas. A audição foi pública e contou com maior adesão da parte da manhã nas apresentações portuguesas. Sebastião Feio de Azevedo liderou a instituição nos últimos 4 anos. O mandato foi marcado pela internacionalização. Chegaram mais alunos estrangeiros à Universidade do Porto. Ainda assim, na hora dos balanços, ouvem-se críticas. Os estudantes acreditam que a liderança esteve aquém das expectativas. Os trabalhadores querem mais oportunidades nos próximos 4 anos. A Universidade do Porto conta com 107 páginas de história. O último capítulo foi escrito pela mão de Sebastião Feio de Azevedo, que termina agora o mandato. Eu posso considerar que é um feedback que não é o melhor de todos, mas também não é o pior. A relação com os estudantes deste reitor ficou muito aquém daquelas que eram as expectativas. Houve algumas promessas não cumpridas e houve pouca comunicação entre os estudantes e o reitor. Ainda assim, na opinião da Federação Académica do Porto, o balanço é positivo. Este mandato conseguiu imprimir a marca Universidade do Porto pelo mundo fora, pelo país inteiro. Foi um mandato que eu considero dinâmico do ponto de vista de trabalhar a marca da Universidade do Porto e as suas unidades orgânicas. Do ponto de vista da internacionalização foi muito bom, aumentamos os números de uma forma drástica dos estudantes internacionais que estão a vir estudar para a Universidade do Porto. Mas há muito caminho a percorrer. Obras, alojamento e propinas são algumas das questões levantadas. O muro entre a reitoria e as associações estudantis ergue-se também nas palavras de Filipe. Foram 4 anos de silêncio, na opinião do representante dos estudantes de letras. Não será, a nosso ver, um balanço mais positivo. Nós achamos que, em particular, falando como alguém que está num órgão da Associação de Estudantes, um dos pontos particulares que há, e que se falarem com colegas nossos de outras associações também o encontrarão, uma falta de contacto e às vezes parece um desprezo, se calhar demasiado forte, mas se calhar um desprezo em relação às associações de estudantes. Do lado dos trabalhadores, as opiniões são dissonantes. Querem de um novo mandato equidade e motivação. O caminho a percorrer é para que todos os trabalhadores da Universidade do Porto tenham o mesmo tipo de condições e de igualdade de oportunidades e também promover uma efetiva mobilidade entre unidades orgânicas, os trabalhadores que o queiram poderem trocar de unidades orgânicas com mais facilidade e com mais celeridade do que está a ser neste momento e, portanto, acho que até é uma forma de motivar as pessoas. Trabalham 4.000 pessoas na Universidade do Porto. A instituição é também casa de 32.000 alunos. Escreve-se agora um novo capítulo. À altura de juntar à conversa o professor emérito da Universidade do Porto, Raul Moreira Vidal. Boa tarde, professor. Obrigada por estar presente. Boa tarde. Era expectável este resultado? Eu diria que não, embora eu julgo que embora numa traiçoa, é a primeira vez que um candidato que é reitor perde as eleições, não a ganha. Eu sabia que estava muito renhido. E o que é que isso significa, na sua opinião? É complicado responder, porque são duas pessoas que eu conheço bem. É evidente que o Sebastião Feio de Azevedo é meu colega e amigo há muito tempo, foi diretor da faculdade, eu conheci como diretor do departamento de Química, ainda como docente também de Química. Eu acho que eu vi há bocadinho e tenho, quer dizer, estive no Conselho Geral anterior e tenho conversado com muitos colegas que me interessam muito pela Universidade. Acho que o mandato ficou muito aquém daquilo que seria desejável. Ficou muito por fazer neste mandato? Eu diria que há sempre muito por fazer.
Eu diria que as expectativas e alguma saturação exigem outro tipo de atuação. Em que é que falhou? Quais são os aspectos mais negativos que apontaria? Eu quero dizer, sendo franco, e portanto, entenda-se como se quer entender, eu acho que, é evidente que cada um tem o seu estilo de governação. Eu sou um adepto muito para a minha prática, portanto, eu estou a falar do que já fiz enquanto diretor de curso, diretor de departamento e nas regiões em que estive, de gestão de proximidade. E acho que isto é um desafio para o Sousa Pereira, que também é meu amigo de longa data, e é quem eu desejo a melhor sorte para bem da Universidade e para nós todos, que o que faltou, eu acho que a reitoria não pode ser um atropelo às faculdades, tem que ser um facilitador. O reitor, se calhar, tem que ter uma atuação mais interna de apoio às faculdades, tem que alavancar nas faculdades. Sousa Pereira tem condições para fazer isto agora, esta ponte? Bem, isto vai um bocado do feitio próprio. Eu comentava hoje de manhã, quando soube o resultado, e soube mais ou menos a meio da manhã, que se calhar é bom, que me perdoem meus colegas, eu sou de engenharia, ao fim de tantos anos de governação de engenheiros, ter as outras áreas. E há uma coisa que me cativou, eu não estive no Conselho Geral, senão seria uma frase que me cativou, pela experiência própria, há aqui gente aqui nesta casa que sabe disto. Há uma frase muito forte do António Sousa Pereira, que é a questão da multidisciplinaridade. E aqui estamos Esse aqui... pode ser um fator Sim, eu acho. Aliás, tive a oportunidade de comentar aqui numa apresentação do MIL, nos laboratórios colaborativos. Eu sou presidente do Conselho Consultivo do MIL, como sabem. Quando eu estava com a vice-reitora Maria João Ramos, eu disse, finalmente vamos ter uma universidade sem barreiras, sem paredes. E isto requer... Eu, quando era diretor do departamento, costumava dizer muitas vezes que eu precisava ter tempo para não fazer nada. Não fazer nada era para andar pelo meio a perceber. Portanto, aqui há muito fortalecimento da reitoria como dinamizador, galvanizador, e não como órgão burocrático, centralista, a que eu, já sem ofensa para ninguém, costumo chamar cortes. Os docentes foram esquecidos neste mandato? Eu acho que, no fundo, foram quase todos. Quase todos os docentes ou em quase todos os mandatos? Quase todos os trabalhadores, funcionários, docentes e alunos. Porque é muito bonito pôr figuras, PowerPoints. Isto não é tratar mal ninguém. Isto é um mal que já vem atrás. E devo dizer, pronto, eu estou a falar de amigos, o professor Novais Barbosa, eu fui assessor do Alberto Amaral, portanto já lá vão muitos anos, do Novais Barbosa, de quem também sou muito amigo, e do Marcos Santos, de quem sou particularmente desse mesmo muitíssimo amigo. Eu esperaria, com a obra que o professor Marcos Santos deixou, que este mandato anterior tivesse ido mais longe, nomeadamente em alguma dinâmica, e não houve. E o que é que espera para este mandato agora, de Sousa Pereira? Isto dizer um amigo, o que eu vou dizer a seguir, é duro, mas ele percebe, e não leva a mal de certeza. Outros, se calhar, levariam. Ouvir e humildade. Acho que são duas palavras que me são caras. Saber ouvir e ser humilde. Muito obrigada, professores. Obrigada por ter estado connosco. Foi com todo o gosto. Espero ter ajudado a alguma coisa. E mais uma vez repito, eu gosto muito da minha casa. Vou continuar, como sabem, mais ligado à casa e estaria sempre ligado. Portanto, obrigada. Desejo muita sorte para o novo reitor. Obrigada. Muito obrigada. Ainda não há data para a tomada de posse de Sousa Pereira, mas será, no entanto, uma cerimónia pública, como é de costume. Sousa Pereira deixa a direção do Instituto de Ciências Biomédicas, Abel Salazar, para liderar a Universidade do Porto. É o 20º reitor da instituição. Fica por aqui o especial do JPN sobre as eleições da reitoria. Boa tarde. Obrigada.